Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que o amor de Deus e de Jesus permaneça em nossos corações e sob o amparo dos benfeitores espirituais. Neste momento, nós damos por aberto mais um estudo doutrinário, uma reflexão sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E para darmos início às nossas reflexões, eu convido os irmãos a elevarmos os nossos pensamentos ao plano maior em vibração, dizendo: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade na terra, no espaço e em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas faltas e imperfeições e dá-nos o sublime sentimento do perdão para com aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, nem às ciladas dos espíritos mais imperfeitos que nós. Mas envia, Pai, os bons espíritos, a fim de nos esclarecer e nos iluminar. Que um raio de tua luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, de Cristo e da caridade, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Bem, meus irmãos, o tema que nos foi proposto pelo Departamento Doutrinário da Casa é a verdadeira pureza, as mãos não lavadas, que está lá previsto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, em que ele fala das bem-aventuranças, onde ele diz que bem-aventurados os que têm puro o coração. E ao início deste capítulo, Kardec já nos traz o ensinamento dos Espíritos ao dizer que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Veja bem, meus irmãos, que o capítulo 8º trata de uma das bem-aventuranças pregadas por Jesus à sua época. Lembrando que as bem-aventuranças são um norte, um guia que Jesus nos deixou no caminho de nossa evolução espiritual. Portanto, antes de nós refletirmos especificamente do tema que seria a verdadeira pureza, é salutar que os irmãos entendam um pouco o que foi o Sermão da Montanha, a pregação das bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, ou também chamado Sermão das Bem-aventuranças de Jesus, como disse Mahatma Gandhi, se todos os livros sagrados se perdessem, todos os livros da humanidade sagrados se perdessem, e se salvasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então os irmãos podem ver a relevância do Sermão da Montanha, desse fragmento deixado por Jesus. E a relevância do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças pregadas por Jesus, está estampado no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Para que os irmãos entendam, em 14 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo estão inclusas as bem-aventuranças, diretamente. E nos demais capítulos do Evangelho, as bem-aventuranças fazem parte de forma indireta. Então vejam a relevância que são essas bem-aventuranças. Esse sermão pregado por Jesus, né, em Cafarnaum. Então, entendo que podemos começar as nossas reflexões primeiro falando do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi realizado num local hoje denominado Monte das Bem-aventuranças, né, localizado à época entre Cafarnaum e Taba, hoje Israel e Egito, bem perto do mar da Galileia. Ou seja, Jesus pregou à margem do mar da Galileia. Era um local ideal para a pregação de Jesus, né, para que ele levasse o amparo e o consolo aos sofredores e oprimidos que foram escolhidos por ele à época para receberem essas bem-aventuranças. Ao subir ao monte, trazendo essas bem-aventuranças, Jesus estava repleto de muita luz, de muito amor, demonstrando toda a sua sintonia
com Deus. Jesus, então, pela primeira vez, pregou nesse dia as bem-aventuranças, demonstrando que se dirigia aos vencidos e aos sofredores do mundo. Bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Então, os irmãos, imaginem eu dizer: feliz os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os injustiçados, felizes os que sofrem perseguição. A princípio, as bem-aventuranças pregadas por Jesus, na sua dicção literal, soavam de certa forma irônicas ou também contraditórias ao que Jesus sempre ensinou. Porque veja bem, meus irmãos, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Parece uma contradição com os ensinos de Jesus. Dentro do entendimento de bem-aventurança, que significa feliz, ficaria incompreensível ouvirmos: felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Já que no nosso mundo nós sabemos que aquele que é perseguido ou injustiçado jamais se sentirá feliz por tais atos cometidos contra a sua pessoa. Agora, se pegarmos o final da frase e percebemos que a última palavra está em completa conexão com a primeira, nós temos o seguinte entendimento: felizes são aqueles que agiram dentro da justiça divina. Deles é o reino dos céus, por terem sofrido perseguições. Portanto, quando diz feliz aqueles que, não significa felicidade, mas significa o caminho que se leva à felicidade. Segundo Severino Celestino, a pronúncia hebraica bem-aventurado significa ashrei, que quer dizer avante, que tem como significado principal a marcha, o avançar do homem na estrada que o leva a Deus. Então, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, ficaria assim, em marcha, avante, siga em frente, os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles será o reino dos céus. O que Jesus ensinava, aquela multidão sofrida que ouvia, era que eles seguissem em frente, que eles não desistissem, apesar de todas as dificuldades. Jesus nos ensinou, naquele momento, a termos bom ânimo, esperança e confiança, pois apresenta-nos a condição para caminharmos até Deus. E isto acontecerá através de nossas conquistas interiores, conquistas do Espírito, que nos promoverá a verdadeira felicidade no reino dos céus, ou seja, no reino espiritual. Por quê? Porque quando Kardec nos fala sobre felicidade no Evangelho, ele nos lembra que a felicidade não é deste mundo. Portanto, as bem-aventuranças, a bem-aventurança é a colheita, uma consequência de nossas boas ações praticadas aqui na terra. Pois sabemos que o nosso plantio é livre, mas a nossa colheita é obrigatória. Então, a bem-aventurança vai ser o resultado daquilo que plantarmos, daquilo que fizermos de bom aqui na terra. Lembrando o que disse o Espírito Hamed, as bem-aventuranças do Mestre nada mais são do que as vias para se alcançar a iluminação, ou seja, elevar-se através da mansuetude, humildade e simplicidade, abandonando todo o sentimento de personalismo. As bem-aventuranças, então, meus irmãos, são o caminho a serem percorridos para alcançarmos a felicidade plena prometida por Jesus, não aqui na terra, mas no plano espiritual. Portanto, as bem-aventuranças são o paradigma entre o homem materialista e o ideal de homem elevado espiritualmente.
como nos alerta Joana de Ângeles, cabe a cada um de nós refletirmos com o nosso íntimo e observarmos de que lado estamos diante deste paradigma. Se estamos agindo com amor, justiça, caridade, da forma como instruiu Jesus lá no Monte de Cafarnaum, ou se continuamos agindo movidos pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, que são as nossas chagas. A mudança, meus irmãos, começa com a reforma íntima de cada um de nós. Pois, como disse Jesus, são bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Portanto, nesse primeiro momento, ele nos serve para entender o significado das bem-aventuranças. Do monte, do sermão do monte, do sermão da montanha, do sermão das bem-aventuranças. Compreendermos o significado maior. Por isso, ser o carro-guia da humanidade, essas bem-aventuranças. Por isso, o nosso Evangelho traz, incrustado de forma direta ou indireta, essas bem-aventuranças. Agora, mais especificamente, no tópico que nos cabe refletir, no dia de hoje, que é do capítulo 8º, lá no item 8 ao item 10, que fala da verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então Kardec nos traz um fragmento do Evangelho, quando ele nos diz assim: Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outro mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e este outro: será punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai e a sua mãe, toda a oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre nem assista seu pai e sua mãe, tornam assim inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, profetizou de vós Isaías quando disse: Esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração, e em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, quando chamado o povo, Jesus se dirigiu à multidão e disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto, do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios e os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Essas são coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavar as mãos não é o que torna o homem impuro. Então, aproximando-se dele, disseram seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-vos, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, cai ambos no fosso. Mateus capítulo 15, versículo 1 a 20. E no item 9, Kardec nos traz a segunda passagem de Jesus. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: Por que você não lavou a mão antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós, outros fariseus,
pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior. Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Ter puro o coração é não dar abrigo a paixões inferiores, tais como o egoísmo, o orgulho, a inveja e a maledicência. Como ensina Jesus, não turvem vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Ver a Deus é uma consequência natural da nossa evolução espiritual, através de nossas boas ações, de nossas obras edificantes. Para esta conquista, Jesus nos recomenda a pureza do nosso coração, através da qual poderemos ir em busca do reencontro a Deus, da elevação do nosso espírito, quando mantemos o nosso coração purificado. Sobre a temática, pesquisando para essa conversa com os irmãos, me deparei com um texto da revista O Reformador, de setembro de 2001, de autoria de Richard Simonetti, nosso saudoso Richard Simonetti, orador, escritor, espírita, desencarnado em 2018. E ele traz um ensinamento nesse artigo sobre a verdadeira pureza. Então vamos refletir utilizando esse ensinamento de Richard Simonetti, que se enquadra perfeitamente no tema da noite. Então ele começa nos fazendo elucidações sobre a questão do lavar as mãos, que foi o que intrigou os fariseus naquele momento com Jesus. Isso ocorria porque, naquela época, havia um ritual de lavar-se as mãos antes das refeições. Claro que não podemos negar que lavar as mãos antes das refeições é algo salutar, porque muitas vezes nossas mãos estão contaminadas. Mas não era essa a intenção desse ritual de lavar as mãos. Mesmo porque, naquela época, eles desconheciam a existência de micro-organismos em nossas mãos. Portanto, não era sob o aspecto de higiene, mas sim uma mera prática ritualística imposta pela lei mosaica daquela época. Então o ritual consistia em banhar-se as mãos 2 vezes, até os pulsos. Na primeira eram retiradas as impurezas e na segunda as gotículas residuais contaminadas. E depois erguia-se as mãos e esperava que elas secassem. Era uma tradição antiga que se tornou uma prática formal e que devia ser obedecida com todo o rigor naquela época. E era esse rigorismo e intransigência com futilidades a maior divergência de Jesus com o judaísmo. Jesus reiterava que os aspectos exteriores da religião são secundários. Importa o empenho de renovação, o esforço por cumprir a vontade de Deus, amando e servindo aos semelhantes. Neste ponto, o Espiritismo nos dá uma visão objetiva do destino dos seres humanos, sobre estas locupletações trazidas por Jesus, deixando claro que a principal finalidade da nossa passagem aqui na Terra é a nossa evolução espiritual, como a conquista de valores e virtudes edificantes, muito mais do que aparências extravagantes. As dores, as dificuldades, os problemas que enfrentamos fazem parte de todo o nosso aprendizado. Isso é inegável. Quando conseguimos vencer as nossas imperfeições mais grosseiras, estaremos mais aptos a habitar os mundos superiores prometidos por Jesus. E aí entra a religião. A religião
representa um atalho nesta jornada, na medida em que nos conscientiza da presença de Deus entre nós, estimulando-nos à prática da caridade na sua mais pura essência, o amor ao próximo. Ocorre que muitas vezes a religião nos impõe um certo formalismo, um certo ritual, uma certa prática exterior. É com isso que Jesus queria que nós rompêssemos. Nós temos que buscar a essência da religiosidade, que é o nos religar a Deus. Por quê? Porque é muito fácil nós aparentarmos virtudes, exteriorizarmos virtudes, mas é muito menos convidativo exercitar essas virtudes, pôr em prática essas virtudes que, eventualmente, suponhamos tê-las. Isto era muito comum aos tempos de Jesus, principalmente entre os fariseus. Por quê? Os fariseus julgavam que, comparecendo à sinagoga, efetuando sacrifício de animais, de aves, oferecendo dízimo, cumprindo as disciplinas do culto, respeitando o sábado, jejuar e observar as práticas formais, era suficiente para ter a consciência tranquila e merecer as graças de Jeová. Se problemas surgiam à época no seio da comunidade, em virtude de comportamentos pecaminosos, ou pela inobservância das pessoas, dos fariseus, pelos textos sagrados, o que eles faziam? Eles faziam um culto especial, onde, por força de um sortilégio, os pecados que eles tinham eram transferidos para um bode, para um carneiro, e esse carneiro seria imolado, seria sacrificado. Como disse Richard Simonetti no texto, morria a besta pela bestialidade humana. E é daí que surgiu a expressão bode expiatório, quando se pretende arranjar um inocente para pagar pela culpa alheia. Ou seja, o que os fariseus faziam? Diante de suas culpas, eles sacrificavam um carneiro, um bode, como se a culpa deles fosse transferida para aquele animal e eles ficassem purificados a partir daquele ato. Então, eles se preocupavam muito com o ritual e muito pouco com a prática dos ensinos de Deus. Pois bem, naquela época, as autoridades religiosas de Jerusalém frequentavam as reuniões de Jesus e as autoridades enviavam quem? Os escribas e os fariseus para vigiar as ações de Jesus, até por medo de Jesus subverter a ordem religiosa da época. E foi numa dessas situações que eles constataram, o que para eles era uma falta gravíssima. Os discípulos não se submetiam ao ritual de lavar as mãos antes das refeições. Talvez até lavassem, mas de uma forma superficial, sem cumprir os preceitos, rigores daquela ritualística imposta. Ou seja, para eles, os discípulos de Jesus estavam cometendo uma falta gravíssima ao não lavar as mãos. Foi aí então que Jesus se dirigiu aos fariseus, que observaram e fizeram essa indagação a Jesus. E primeiro Jesus fez uma comparação, mas com um sentido de repreensão, quando ele falou do dever divino de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe implicava não apenas em respeitá-lo, mas também em dar-lhes aos pais e às mães o amparo e a assistência em toda a velhice. Esse era o ensinamento de Deus. No entanto, para se livrarem desse encargo, o que os fariseus faziam, na sua grande maioria, eles destinavam seus bens materiais como ofertas ao templo. Ofertavam os bens ao templo. Destinavam os seus bens de objeto pessoal com objetivos imediatistas, mas nunca pensando na assistência aos seus genitores. Então, eles até honravam pai e mãe, mas eles achavam que, se eles oferecessem os seus bens ao templo,
eles estariam desobrigados a amparar o pai ou a mãe na velhice. Não obstante o preceito divino de Deus, de amparar pai e mãe, de honrar pai e mãe. Mas essa era a compreensão deles. E foi o que Jesus os repreendeu. Por ser conhecedor das Escrituras, Jesus, ao responder aos questionamentos, primeiramente expôs a mazela dos escribas e dos fariseus. Ou seja, vocês vêm criticar os meus discípulos, mas vocês não respeitam os ensinamentos de Deus, os preceitos divinos. Então, após fazer esta repreensão do honrar pai e mãe, como o texto nos coloca, Jesus voltou-se para a multidão e anunciou um dos seus ensinamentos, com base na atitude dos fariseus. O que ele disse? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso o contamina, porque o que sai da boca é o que vem do coração e demonstra em qual grau de imperfeição e impureza está o nosso coração. Pouco importa o que nos entra pela boca. O que Jesus quis nos ensinar é que a pior contaminação não está no que estamos comendo, que atende apenas uma necessidade orgânica do corpo material e não do corpo espiritual. O que realmente nos contamina é o que vem do coração. É o que extravasa pela boca o que está dentro de nós, que vem de nosso espírito. O que entra é por uma questão material, mas o que sai de nossos corações vem do grau de evolução que temos espiritualmente. E aí, nesse ponto, Richard Simonet, de uma forma muito interessante no texto, ele nos coloca que essa operação do que sai do nosso coração está envolvida em 3 estágios. E esses 3 estágios que ele coloca é o sentir, o pensar e o falar. O sentir é, para Richard Simonet, a reação aos estímulos exteriores. O pensar é a consciência daquilo que sentimos. E o falar é a verbalização do que pensamos. E ele nos coloca como um exemplo típico para vermos como estamos nesses 3 estágios de sentir, pensar e falar. Diante de uma injúria que nos é proferida, alguém nos injuria. A partir de sentimentos negativos que possuímos dentro de nós, que moram no nosso coração, como reagimos? Na primeira hipótese, no sentir, sentimos grande raiva. No pensar, pensamos de forma inamistosa, de forma revoltada, com raiva, com rancor. E por fim, o terceiro estágio, o falar. Demonstramos um descontrole emocional e proferimos palavras, ofensas e agressividades a quem nos injuria. De onde veio tudo isso? Do nosso coração. É uma reação dessa natureza que demonstra o mal que possuímos ainda, as imperfeições que possuímos dentro de nós. Por quê? Porque uma reação desta está subordinada ao nosso interior e não ao mal que estão nos fazendo. Nasce dos sentimentos que mobilizamos, da maneira como reagimos diante das circunstâncias. Isso irá demonstrar o quanto impuro, o quanto mal ainda temos no coração. Existem pessoas que, diante dessa injúria, exacerbam tanta mágoa, uma loucura tão instantânea, convulsiva, que não tem o menor controle de suas emoções e imediatamente repelem essa injúria aos brados, agredindo a quem está injuriando. Já outras pessoas experimentam uma contaminação cumulativa. As pequenas irritações, as ofensas não esquecidas, os pensamentos negativos, aquele palavreado chulo, tudo isso vai envenenando lentamente a alma, vai se somatizando. E em dado momento,
extravasamos isso através de uma ira e de uma raiva por muitas questões insignificantes. É aí que a gente vê qual o grau de evolução espiritual que ainda temos. Como estamos sentindo o que nos é dirigido, como estamos pensando aquilo e o que estamos falando. Porque antes de expressar as nossas atitudes, nós sentimos e nós refletimos, pensamos. Bom, a partir das observações de Jesus, podemos definir, então, como andamos espiritualmente, analisando os nossos pensamentos, porque verbalizamos aquilo que estamos pensando e sentindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 8, porém, lá no item 4, 5 e no item 6, certo? Os Espíritos, através de Kardec, nos revelam 3 atitudes reveladoras. Não é? Ou seja, que cabe a nós examinarmos para entendermos esse ensinamento de Jesus. Primeiro, nosso coração está puro diante de uma atitude? Nosso coração não está puro, mas eu estou me esforçando para limpar essas mazelas? Seria uma segunda atitude. Ou o meu coração encontra-se impuro e eu não faço o menor esforço para vencer os meus vícios. Diante dessa reflexão que o Evangelho nos traz, Richard Simonetti nos coloca uma situação concreta que podemos vivenciar para podermos analisarmos como nós agiríamos diante dessa situação. E ele coloca as 3 atitudes, para ver em qual nos encontramos. A situação que Richard nos coloca é: encontramos uma pasta cheia de dinheiro, uma pequena fortuna, na rua, encontramos. Qual a nossa atitude? Na primeira atitude, que é a atitude de grande elevação, de estágio superior, nós não pensamos no mal. Nós, ao vermos aquela mala cheia de dinheiro, imediatamente decidimos: preciso encontrar o dono, porque isso não me pertence, alguém precisa disso porque perdeu. Isso demonstra grande elevação espiritual. Raros são as pessoas que pensam desta forma. Esta é uma atitude. A segunda atitude que Simonetti coloca para nós é: diante desta mala que encontramos, nós demonstramos um relativo progresso, que ainda estamos caminhando. Nós pensamos o mal, mas em seguida repelimos o mal. Então, diante daquela pasta, no primeiro momento nós vemos: que maravilha, que beleza. Era tudo o que eu precisava neste momento. Era tudo que eu preciso para cobrir os meus débitos materiais. Mas quando refletimos com o nosso consciente, com a nossa consciência, com o nosso senso moral, nós repelimos esse primeiro pensamento e dizemos: não, vou procurar o dono. Embora isso me seja útil, eu vou precisar encontrar o dono. Isso demonstra uma certa relatividade de progresso. Não é um progresso total, por quê? Porque primeiro nós pensamos no mal, para depois repelirmos. Agora, existe o terceiro comportamento, a terceira atitude. Diante da mala de dinheiro, nós pensamos no mal e nos comprazemos no mal. Demonstramos que o nosso senso moral ainda está incipiente. Diante daquela mala de dinheiro encontrada na rua, nós nos apropriamos dela imediatamente e justificamos. Dinheiro perdido é de quem encontra. Achado não é roubado. Se alguém perdeu e eu encontrei, era que era para mim encontrar. Então isso passa a me pertencer. Então demonstra que você ainda tem um longo caminho a percorrer, porque a tua inferioridade ainda é muito grande. A impureza do teu coração é muito grande. Portanto, resta saber como está a contaminação do nosso coração e como nós agimos diante do mal. Qual a postura que nós adotamos? Esse mal que trazemos nos incomoda?
Estamos preocupados em identificá-lo? Estamos dispostos a empregar os nossos esforços para eliminá-lo? Ou não pensamos nisso? Nos comprazemos com os benefícios materiais que o mal nos proporciona. Alimentamos ideias invejosas, maliciosas, viciosas, agressivas. Tudo demonstra a impureza de nosso coração. Se estamos neste quadro de dar muito mais vazão ao mal e nos comprazermos ao mal, isso demonstra que nós temos uma longa jornada pela frente no nosso processo evolutivo, que ainda não aprendemos nada. Se nós já estamos num estágio elevado, que nós ignoramos o mal e não refletimos em momento algum em usufruir desse mal, é sinal que nós estamos num grau de grande elevação. E aí nós temos o exemplo de Chico Xavier. Agora, se no primeiro momento nós nos apropriamos do pensamento mal, do pensamento de impureza, mas ao examinar nosso senso moral nós repelimos, é sinal que nós já estamos fazendo um progresso. Portanto, meus irmãos, qual a nossa postura diante do mal? Como está o nosso coração? Como ele está extravasando? Estamos buscando a verdadeira pureza diante dos ensinamentos de Jesus? Ou encaramos os ensinos de Jesus como uma mera formalidade ritualística, no propósito de atender às nossas conveniências pessoais? Eu estou muito mais preocupado em demonstrar virtudes? Ou eu estou muito mais preocupado em exercer, em pôr em prática estas virtudes? É isso que o ensino nos traz na noite de hoje. E como encerra o capítulo 8º, no item 10 das nossas reflexões, Kardec nos coloca lá: não basta se tem as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. Eu não basta apenas demonstrar, eu tenho que ter efetivamente esta pureza em meu coração. E cuidar com o meu pensamento, porque quando eu falo, o meu pensamento extravasa aquilo que está cheio no meu coração. E vejam o que diz Chico Xavier no livro Alma e Coração, através do ensinamento de Emmanuel, no item 32, Falar e Ouvir. Ele nos diz assim: não esqueçamos em tempo algum o poder criativo da palavra. O que falas é dito com toda a força daquilo que és. Por isso, o problema não se limita unicamente a falar, mas falar para o bem, evitando tudo o que se faça inconveniente ao equilíbrio ou à segurança do nosso próximo. Portanto, meus irmãos, vamos parar para refletir como está o nosso coração. Qual o nível de impureza que ainda temos e que extravasamos pela nossa boca. E se preocuparmos muito menos com aquilo que nos entra. E assim, meus irmãos, para encerrarmos as reflexões da noite, eu convido a todos que elevem nesse momento os seus corações, os seus pensamentos ao plano maior, em vibrações de amor, de carinho, rogando a Deus, a Jesus e a espiritualidade maior, o amparo aos nossos irmãos que sofrem neste momento de pandemia. E elevando os nossos pensamentos a Deus, com base na prece de Cáritas, nós te dizemos: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia,
ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus e de Jesus permaneça no coração de todos e que todos fiquem em paz. Assim seja.